Nesse vídeo, nós estaremos vendo como fazer o teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os dados que nós iremos utilizar como exemplo estão mostrados aqui nessa tabela. Ou seja, eu tenho um locus com dois alelos, eu tenho aqui os números de ocorrência dos genótipos para esse locus e uma população de 100 indivíduos. E a gente tem algumas etapas que têm que ser realizadas para poder fazer esse tipo de análise. A primeira é estimar as frequências alélicas, o P e o Q, que nós já vimos e já demonstramos em aulas passadas, em vídeos passados, vídeos anteriores. Após estimar as frequências alélicas, eu vou usar essas frequências para estimar as frequências genotípicas esperadas. Ou seja, eu vou aplicar aqui a lei de Hardy-Weinberg para fazer a estimativa das frequências genotípicas. Em seguida, vou calcular o número esperado para cada genótipo, ou seja, a frequência absoluta esperada de cada genótipo. Vou usar o teste do Q². Então, vou estimar o Q², os graus de liberdade, probabilidade correspondente. E, em seguida, eu preciso extrair uma conclusão dos resultados dessa análise. Ou seja, se a população está ou não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então nós começamos estimando as frequências alélicas. Então a frequência do alelo azão, que nós chamamos de P, será dada por 2 vezes o número de homozigotos, está aqui 2 vezes o número de homozigotos, que é 30 nesse exemplo, mais o número de heterozigotos, que é 50, dividido por 2 vezes o número total de indivíduos. Então a frequência aqui é 0,55. Detalhes sobre como é estimada a frequência alélica vocês poderão ver um vídeo anterior em que isso foi demonstrado. A frequência do segundo alelo eu não preciso buscar informações aqui nos dados da amostra. Basta eu subtrair de 1 a frequência do alelo azão e eu terei então o Q, que é a frequência do alelo azinho. Então 1 menos 0,55 dá 0,45. Ok, então já tenho aqui as frequências alélicas, a primeira etapa eu já cumpri. Agora vou para a segunda etapa desse procedimento, que é estimar as frequências genotípicas esperadas. Aqui eu vou aplicar a lei de Hardy-Weinberg, segundo a qual a frequência de um genótipo homozigoto, azão-azão, é dada pelo quadrado da frequência do alelo azão, ou seja, por P². Então, se o valor de P é 0,55, eu elevo 0,55 ao quadrado e tenho então a frequência do genótipo azão-azão, ou seja, a frequência esperada segundo a lei de Hardy-Weinberg, que deu esse valor aqui, 0,3025. Passo então a estimar a frequência agora do heterozigoto, azão-azinho, que é dada, segundo a lei de Hardy-Weinberg, por 2 vezes P vezes Q. Então, substituo os valores aqui. 2 vezes 0,55, que é a frequência do alelo azão, vezes a frequência do alelo azinho, que é 0,45. E o resultado é 0,4950. E, finalmente, a frequência do genótipo homozigoto, azinho-azinho, que ela é dada por Q², sendo que o valor de Q é 0,45, eu elevo 0,45 ao quadrado e tenho então aqui 0,2025, que é a frequência então do genótipo azinho-azinho. Bom, estimadas as frequências genotípicas esperadas, a próxima etapa agora será o cálculo do número esperado para cada genótipo, ou seja, a frequência absoluta de cada genótipo. Lembrando, é bom fazer uma checagem ao fazer essas estimativas de que a soma das frequências aqui dos genótipos, a soma dessas frequências tem que dar 1, ok? Feita essa checagem, tudo certo, vamos então ao número esperado. Para estimar o número esperado de indivíduos azão-azão, basta eu multiplicar a frequência do genótipo azão-azão, a frequência esperada desse genótipo, que nós acabamos de estimar,
nós a multiplicamos pelo número total de indivíduos, ou seja, pelo tamanho da amostra, ou o N aqui. Então, multiplico pelo número total de indivíduos, eu tenho aqui o número esperado de homozigotos azão-azão, que é 30,25. O mesmo procedimento eu farei para estimar o número esperado de heterozigotos azão-azinho. É a frequência do genótipo heterozigoto azão-azinho, que está aqui, multiplicada pelo tamanho da amostra, ou o número total de indivíduos. Então eu tenho aqui 49,50, é o número esperado de heterozigotos azão-azinho. E o número esperado de azinho-azinho é a frequência do genótipo azinho-azinho, multiplicada pelo número total de indivíduos, que no caso aqui é 100, e eu tenho então o número esperado de indivíduos azinho-azinho é 20,25. Ok? A gente faz mais uma checagem aqui, que é somar esses números esperados dos diferentes genótipos. O somatório desses números deve corresponder ao tamanho da amostra. Então, eu somando aqui 30,25, certo? Mais 49,50, mais 20,25, eu tenho 100. Então, meu resultado conferiu aqui com o tamanho da amostra que eu tenho. Então está tudo certo. A gente vai agora para a próxima etapa, que é fazer o teste do Q quadrado. Ok? Lembrando que a fórmula do Q quadrado é essa, o somatório do observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo número esperado. Então nós vamos aplicar essa fórmula. Eu tenho aqui, começo com o genótipo azão-azão, eu tenho o observado é 30, o esperado é 30,25, então ficou 30 menos 30,25 elevado ao quadrado, dividido por 30,25. Então esse aqui número observado, número esperado, e aqui no denominador número esperado. Aí eu somo a esse termo o outro referente ao genótipo heterozigoto. Então, número observado 50, número esperado 49,50, elevo isso ao quadrado e divido pelo esperado, que é 49,50. E finalmente, o último termo referente ao último genótipo aqui, que é o azinho-azinho, observado 20 menos o esperado 20,25, elevo ao quadrado e depois divido por 20,25, que é o esperado. Resolvendo esses cálculos aqui, eu vou ter então o meu valor de Q quadrado, que nesse exemplo ficou 0,0102. Ok? Então o meu Q quadrado está estimado aqui. Muito bem, a próxima etapa são os graus de liberdade. Os graus de liberdade eles correspondem ao número de classes genotípicas. O que são as classes genotípicas? São os diferentes genótipos que tenho aqui. Então, no caso, eu tenho 3 classes genotípicas aqui nesse exemplo. Tá? Então, eu coloco aqui 3 menos, ou seja, é o número de classes genotípicas menos o número de informações que tem que ser obtidas dos dados para a estimativa do número esperado dos genótipos, ok? Então eu terei que subtrair daqui as informações que eu preciso extrair dos dados originais, que eram esses aqui, tá? Os números observados dos genótipos, para poder estimar o número esperado que está nessa coluna aqui, tá? Então vamos lá. Eu começo com 3 aqui, eu perco um grau de liberdade para uma informação, que é o tamanho da amostra. Se vocês voltarem um pouquinho atrás nesse vídeo, verão que para eu estimar o número esperado, eu preciso saber o tamanho da amostra, tanto para estimar a frequência alélica, quanto para eu calcular o número esperado, porque eu tenho que multiplicar a frequência do genótipo pelo tamanho da amostra, número total de indivíduos. Então, é uma informação que eu preciso obter da amostra, sem a qual não estimo o esperado, e, portanto, eu perco aqui um grau de liberdade. E vou perder mais um grau de liberdade para a estimativa da frequência do alelo azão. Se você voltar esse vídeo, vai ver que para estimar a frequência de azão eu tive que vir aqui
né? Peguei 2 vezes o número de homozigotos mais o número de heterozigotos, dividido por 2 vezes o tamanho da amostra. Então essas informações aqui, ou seja, a contagem dos alelos azão na população, eu só poderia obter essa informação olhando para os dados da amostra. E assim eu perdi mais um grau de liberdade por causa disso. Mas o segundo alelo, vocês lembram que se eu tenho a frequência de um alelo e eu só tenho 2 alelos, é muito fácil, a frequência do outro alelo é só subtrair de 1, eu não preciso das informações da população. Se eu tivesse, por exemplo, a frequência, um locus com 2 alelos, e a frequência de um fosse 0,7, eu não precisaria saber que tamanho é a amostra, nem quantos indivíduos tem cada genótipo, para poder estimar, calcular a frequência do segundo alelo, que teria que ser forçosamente 0,3, já que a soma das frequências alélicas tem que ser igual. Muito bem, então são essas duas informações, o tamanho da amostra e o número de ocorrências do alelo azão, que eu precisei extrair dos dados da amostra, e são só esses, eu só perco esses valores aí para o grau de liberdade. Então são as restrições que eu tenho, e então eu tenho 1 grau de liberdade para esse caso aqui. Então tem um Qi quadrado, cujo valor é 0,0102 e 1 grau de liberdade. Próximo passo, então, é o valor de P, ou seja, da probabilidade para esse Qi quadrado para 1 grau de liberdade. Bem, agora vamos à tabela da distribuição do Qi quadrado. Então nós temos aqui, estimamos 1 grau de liberdade, então nós vamos na coluna aqui onde estão os graus de liberdade, e já temos aqui 1 grau de liberdade. Aí vamos olhar nessa linha de 1 grau de liberdade, os valores aqui a partir da segunda coluna do Qi quadrado. O nosso Qi quadrado estimado foi 0,0102. Então eu vou procurar esse valor aqui, e ele está posicionado entre 0,004 e 0,02, ou seja, ele é um valor entre esses dois valores aqui. Então eu olho agora para essa linha que está acima, onde estão os valores das probabilidades. E a probabilidade para esse valor de Qi quadrado e para 1 grau de liberdade está entre 0,90 e 0,95, ou seja, entre 0,90 e 0,95. Então, eu anoto aqui que o meu P ele é maior do que 0,90 e menor que 0,95. Então aqui eu tenho Qi quadrado, os graus de liberdade e o meu valor de P, que está aqui entre 0,90 e 0,95. O nível de significância que nós estamos utilizando é de 0,05, representado aqui pela letra alfa. Então como é que fica isso? Então, algumas observações. A hipótese que nós testamos é que a população está em equilíbrio de Hardt-Weinberg. E essa hipótese ela só pode ser rejeitada se o valor de P for menor que o nível de significância, ou seja, menor que 0,05. Se o P for igual ou se for maior do que 0,05, então a população está em equilíbrio de Hardt-Weinberg. Ou seja, populações em equilíbrio de Hardt-Weinberg estão geneticamente estáveis, ou elas não estão mudando, não estão evoluindo. Então a gente pode concluir que nessa população não foi observado um desvio significativo das proporções de Hardt-Weinberg para esse locus em questão. O valor de P aqui entre 0,90 e 0,95 para o nível de significância considerado aqui que foi 0,05. Então eu posso considerar que essa população está em equilíbrio de Hardt-Weinberg.